Olá pessoal, olá, canal Visionário Espiritual. Hebreus, a carta aos Hebreus é um terror para o sistema religioso. Aqui está, Hebreus capítulo 1, que está falando o seguinte: os pastores dizem, né, que Deus fala através deles, né? Não é verdade? O apóstolo Paulo lá em Hebreus não disse isso. Olha o que está escrito. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, quer dizer, ao povo antigo. Quando ele falou pai, ao povo antigo, antes de Jesus de Nazaré, né? E na época de Jesus de Nazaré, né? Que foi Jesus quem falou através do Espírito Santo, né? E de muitas maneiras, né? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então essa carta tem quase 2000 anos e Jesus já tinha morrido quando o apóstolo Paulo disse, não é, o que está escrito. Antigamente, né, na época dos pais, Deus falava, né, através dos profetas. Mas só que nessa época de Hebreus, lá nessa carta de Hebreus, já quase 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo disse que Deus falava através do seu Filho, né? Através do Espírito Santo. Então, hoje, no século XXI, os pastores dizem que Deus está falando, né? Agora, o engraçado de tudo, gente, é que Deus está falando mentira. Sério? Quer dizer que Deus está falando mentira. Sério mesmo. Através dos pastores, Deus fala mentira. Sério. Gente, é os pastores. É eles que falam para benefício próprio. Eles que falam que o dízimo é para dar, é para pagar. Eles que falam que existe um ser espiritual. Eles que falam que o batismo nas águas tem que ser feito. Eles que falam que tem que, não é, participar da ceia, né, da Santa Ceia, né? Eles que dizem, não é que tem que ir ao monte, não é Deus, não é o Espírito Santo quem está ensinando isso, não é o Espírito Santo quem ensina mentira para ninguém, não é o Espírito Santo que exige ninguém fazer nada, não é o Espírito Santo que fica fazendo medo para as pessoas, e sim o homem. Vocês precisam entender isso, é o homem, não é Deus. Deus é amor, Deus é misericórdia, o Espírito Santo jamais iria falar para alguém, exigir para alguém que se não der o dízimo vá para o inferno. Jamais. Jamais o Espírito Santo iria deixar de dizer para esses pastores, não é, que dízimo foi lá para a época lá e quem era, não é, da tribo de Levi. O Espírito Santo ia deixar de falar isso? Não. O Espírito Santo falaria. Mas não é o Espírito Santo, é o homem. É a mente adâmica, a descendência adâmica. A mente adâmica é quem diz para as pessoas, fazem medo das pessoas, diz que Deus vai castigar, diz que o diabo vai entrar na casa da pessoa, essas nojeiras, porque isso aí é uma nojeira, entendeu? Isso é uma nojeira. Como é que Deus vai ensinar mentira? Não. Pensa comigo, gente. Como é que Deus vai ensinar mentira? Mas não tem lógica. Antigamente, Deus falava através dos profetas. E olha que o profeta que mentisse, ó, o bicho pegava pro lado dele. Era castigado. O profeta que mentisse era castigado. Por quê? Porque não foi Deus quem falou. Quando o profeta era castigado, então não foi Deus quem falou, e sim a carne do homem. A descendência adâmica que falava, não era Deus. Deus não mente. E jamais Deus iria mentir, principalmente na época que nós estamos. No século XXI, jamais Deus iria mentir. Isso é mais uma prova que essa carta de Hebreus é um terror para vocês do sistema religioso evangélico. Vocês, pastores. Não é Deus que fala através de vocês. É vocês que falam, dizendo que é Deus. Olha, e Deus é contra, viu? Deus é contra isso que vocês estão fazendo. Não tenha a mínima sombra de dúvida. Aqui é o canal Visionário e eu sou o da Silva, canal Visionário Espiritual.